Oi pessoal, espero que estejam todos bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrega desse assunto sobre patologia da cavidade oral e glândulas salivares. Essa é a parte 2 sobre esse assunto e vamos dar sequência, né? Então, com relação às patologias que afetam a infecção da cavidade oral e glândulas salivares, eu vou fazer a mesma prévia que eu fiz na parte 1, só para dar essa conexão do assunto, tá? Então, no livro do Robbins, ele divide entre as patologias que acometem os dentes e estruturas de suporte, depois uma parte que só fala de mucosas, depois outra parte que só fala de glândulas salivares, outra parte que fala de maxila e mandíbula. Então, como eu falei na parte 1 do vídeo, sobre dentes e estruturas de suporte é um assunto que eu não vou abordar. A parte de mucosas eu falei na parte 1, e hoje eu vou falar sobre as patologias que acometem glândulas salivares, maxila e mandíbula, certo? Então, agora que a gente começa, sobre glândulas salivares, né? A gente tem que entender que as glândulas salivares que são existentes em nós, seres humanos, são as glândulas parótidas, submandibular, sublingual e as pequenas glândulas mucosas que estão distribuídas na mucosa oral, certo? Só que é o seguinte, essas patologias, elas atingem todas essas glândulas da mesma forma. Dependendo da patologia, pode atingir com maior frequência um tipo de glândula ou outro tipo de glândula, né? Isso é o que eu vou abordar no assunto. Mas a mecânica da patogenia, ela acaba sendo a mesma. A gente tem que entender que a localização e o tamanho entre essas glândulas, elas diferem, certo? Mas a forma, a mecânica do acometimento, ela acaba sendo a mesma, tá? E quais são esses tipos de acometimento? Então a gente vai ter a xerostomia, a cialadenite e a neoplasia. Isso com relação a glândulas salivares, tá ok? Vamos começar pela xerostomia então? Ai, desculpa, esqueci de falar a subdivisão das neoplasias. Na neoplasia, o que eu vou trazer nesse vídeo é sobre o adenoma pleomórfico e sobre o carcinoma mucoepidermoide, tá? Com relação à neoplasia, existem vários tipos de neoplasia, só que o que eu vou trazer são a diferenciação do adenoma pleomórfico e o carcinoma mucoepidermoide, que um é maligno, o outro é benigno. Eu vou depois falar nesse vídeo cada assunto em particular, tá ok? Vamos começar pela xerostomia então, essa parte aqui, ó. Então, xerostomia, né? Primeiro vamos trabalhar com a definição. É uma palavra que tem um prefixo, que vem do latim, xero significa seco, e estoma significa cavidade. Então, juntando o prefixo com o sufixo, a gente tem um significado que xerostomia significa cavidade seca, que é a boca seca. Então, eu coloquei uma imagem aqui para tentar representar esse aspecto de uma cavidade seca. Então, desse lado aqui a gente tem uma mucosa saudável, desse lado aqui uma mucosa com um problema, como ilustra a figura, né? Já aparece um relevo meio rachado, o sulco mediano da língua bem profundo, e fica uma situação muito desconfortável. Todo mundo já teve uma situação que foi com a boca seca e é desconfortável, né? Só que aí que tá, como que é a incidência da xerostomia? Ela comete com maior facilidade os idosos, em função da idade, né? A produção de saliva ela acaba ficando diminuída. Ela pode estar associada também com os transtornos autoimunes, principalmente a síndrome de Sjögren. A síndrome de Sjögren é um transtorno autoimune que ele vem acometendo também glândulas lacrimais, causando a xeroftalmia, que é o olho seco. Ela pode estar associada também, tendo essa incidência em pessoas que fazem radioterapia. Pode estar associada também com medicações. Entre as medicações, a gente dá destaque para os anticolinérgicos, antidepressivos, antipsicóticos, antidiuréticos, antihipertensivos. Tem mais medicações, mas eu coloquei aqui o que a referência acabou trazendo, tá? E com relação às complicações, né? A xerostomia, quais os tipos de complicação que ela pode estar trazendo? A incidência de cáries ela fica aumentada com a boca seca. A questão da candidíase, porque a boca seca ela pode complicar um pouco esse equilíbrio da microbiota oral, então facilita a incidência da candidíase. Candidíase eu falei,
Candidíase eu falei na parte 1 do vídeo, tá? Que ela tem a etiologia fúngica. E dificuldade de deglutição e fala, que é o que eu estou sentindo até agora. Eu vou até tomar um gole de água, porque com a boca seca, a língua meio que arrasta, atrapalha um pouco a fala. E quando a gente está comendo com boca seca também acaba atrapalhando, comprometendo a deglutição, né? Vamos continuar então? Cialadenite. Definição: o que é cialadenite? A cialadenite é a inflamação das glândulas salivares. Eu coloquei essas duas imagens, já vou explicar sobre elas, tá? Então, a inflamação dessas glândulas salivares, ela pode ser induzida por trauma, ela pode ser induzida por infecção viral, e com relação a essas infecções virais, a cachumba é que tem um maior acometimento da parótida, que é a que fica mais evidente, né? A parótida é uma glândula que está localizada aqui na região do ângulo mandibular, bem próximo à orelha, e é o que essa imagem de cima ela acaba trazendo esse aspecto, né? O aumento dessa região lateral aqui, ó. Então, com o acometimento da glândula parótida, que já é uma glândula grande, a glândula parótida, né? Ela pode ser induzida por infecção bacteriana, também por doença autoimune, e ela também pode estar sendo induzida por bloqueio. Quando nós falamos de bloqueio, eu estou falando do bloqueio do ducto da glândula, tá? Quando há esse bloqueio, o bloqueio do ducto, o ducto é responsável por excretar essa produção seromucosa. Então, se esse muco está obstruído, a glândula ela continua secretando eu ia falar lágrima, ela continua secretando a saliva. Só que essa saliva vai para onde? Ela acaba ficando acumulada, que é onde acaba formando esses acúmulos aqui, tudo por causa do bloqueio. O bloqueio a gente chama de mucocele. Eu vou falar um pouco melhor de mucocele no próximo slide, tá? Com relação ao agente etiológico, nas inflamações das glândulas salivares, quando são causadas por bactéria, a gente tem o Staphylococcus aureus e Streptococcus viridans. E geralmente as bactérias elas estão associadas com uma inflamação das glândulas submandibulares, tá? Outra coisa, uma etiologia, no caso, a desidratação pode estar associada também, tá? Uma hipofunção das glândulas e a síndrome autoimune, como eu falei nessa indução, nesse quadro aqui de cima, tá? Então tem essa etiologia aí que pode estar causando a cialadenite. Com relação à cialadenite, eu vou falar um pouquinho mais sobre a mucocele, né? A mucocele o que é? Ele é o bloqueio ou a ruptura do ducto da glândula salivar. Então, você tem que imaginar que tem a glândula, vou usar minha garrafa aqui como exemplo. Ela tem essa saliva que está sendo produzida aqui dentro dela e ela vai ter um ducto por onde sair. Se eu tampar a garrafa, saliva não vai sair daqui. E a glândula continua secretando saliva. Então, essa garrafa ela começaria a inchar se a garrafa conseguisse produzir água, né? Então, onde tem esse aumento de volume por causa do bloqueio ou dessa ruptura desse ducto, certo? Então, quais são as consequências desse bloqueio? Então, ele pode ter um extravasamento de saliva para o estroma do tecido conjuntivo que está em volta dessa glândula, tá? No exame histopatológico, ele demonstra um espaço que ele é semelhante a um cisto, que é revestido por tecido de granulação. É o que mostra nessa lâmina histológica aqui, ó. Eu coloquei essa imagem em cima, isso aqui eu peguei do Google, tá? Mas achei essa lâmina legal. Eu acredito que isso aqui é uma lâmina de uma glândula parótida, por causa da coloração dela, tá? A glândula parótida, ela é uma glândula com predominância serosa. Glândula submandibular, ela tem uma predominância que é seromucosa. Ela fabrica mucosa e a questão proteica ela também fabrica meio que igual. E a sublingual, ela tem uma predominância mucosa. Então, quando é uma glândula com predominância serosa, ela apresenta uma coloração mais evidente. Quando ela tem muito muco, ela fica com esse aspecto transparente, que aqui o muco ele acaba não pegando o corante, que essa coloração foi feita com um HE, certo? Então aparece essa questão do muco aqui, ó,
e tem o tecido de granulação que acaba ficando em volta, certo? A gente consegue perceber o comportamento dos ácinos aqui, ó, como ele ainda fica normal, os ácinos aqui, ó. O ácino seria essa parte que está aqui roseada e nessa de baixo seria essa parte que está aqui, ó. O ácino fica dessa forma. A presença de um ducto aqui, ó, a gente percebe que até o epitélio desse ducto aqui está bem legalzinho, está bem definido. Só que ele acaba acumulando a mucosa nessa região aqui, ó. Isso é possível ver na lâmina, certo? Com relação ao tratamento, o que é recomendado é a retirada completa do ducto e da glândula salivar menor, né? No caso, a foto aqui do paciente que está com essa lesão, eles chamam de lesão flutuante. Não sei o que significa uma lesão quando é flutuante, mas ela está preenchida, essa lesão está preenchida com um líquido aqui no interior dela. Tranquilinho? Vamos continuando então? Agora vamos partir para as doenças das glândulas salivares que são neoplásicas. Então, quero fazer uma introdução. Essas doenças, quando são neoplásicas, elas dão origem a pelo menos 30 tipos de tumores histológicos distintos. Oi, tu deve perguntar, pô, tu vai falar dos 30 tipos? Não. Até no Robbins ele deixa bem escrito, ele vai trazer, no livro ele traz as mais incidentes, certo? Mas só para vocês saberem, esses tumores dão origem a pelo menos 30 tipos de tumores histológicos que são diferentes, tá? Eles são relativamente incomuns e eles representam 2% dos tumores humanos, certo? Eu trouxe essa tabela aqui, que também é do Robbins, que tem uma classificação que é histopatológica dessa prevalência dos tumores de glândula salivar, comparando entre o que é benigno e o que é maligno, os mais comuns, tá? Com relação à incidência, de 65% a 80% eles são incidentes na glândula parótida, que é a glândula maior. 10% é na glândula submandibular, que é a segunda glândula maior. E o restante dessa porcentagem se distribui entre as outras glândulas, tá? Com relação à chance de malignidade, de 15% a 30% é de chance na glândula parótida. 40% nas glândulas submandibulares, 50% nas glândulas salivares menores e de 70% a 90% nas sublinguais. Então, o que a gente percebe aqui? Que existe uma proporção inversa entre tamanho de glândula e a chance de malignidade. Então, quanto maior é a glândula, menor é a chance de que surja, menor o temor de malignidade. Então a glândula parótida, que está localizada aqui, que é uma glândula grande, caso ocorra uma neoplasia, essa neoplasia se transformar em maligna e acaba tendo uma chance menor, certo? Então, como eu estava falando aqui a respeito dos 30 tipos de tumores histológicos distintos, no livro do Robbins ele faz essa tabela comparativa, né? Então, os tumores benignos, a gente dá uma maior evidência para o adenoma pleomórfico, que é o que eu vou falar aqui no vídeo. E para os tumores malignos, eu vou falar do carcinoma mucoepidermoide, tá? Então vou acabar abordando esses dois aqui. Isso está no plano de aula que eu coloquei no começo do vídeo. Fechou? Então vamos dar sequência e falar do adenoma pleomórfico. Então o adenoma pleomórfico, com relação à definição, ele consiste numa mistura de células que são ductais, chama de células ductais, mas são células que são epiteliais, eu coloquei entre parênteses ali, tá? E células mioepiteliais, de forma a exibir tanto uma diferenciação epitelial como mesenquimal, ou seja, ela não fica in situ só no epitélio, ela acaba atingindo um tecido circundante, certo? O tecido de estroma, eu trouxe as fotos aqui, tá? Com relação à incidência do adenoma pleomórfico, 60% de incidência na glândula parótida, ele é menos comum em glândulas submandibulares e ele é extremamente raro em glândulas salivares menores, tá? Ele apresenta uma maior agressividade com taxas de mortalidade de 30% e 50% em 5 anos. Só lembrar uma coisa, que esse tipo de adenoma, dependendo como é o estágio que está, o diagnóstico ele acaba sendo muito tardio. Então,
Quanto antes for diagnosticado, o sucesso do tratamento e a sobrevida do paciente aumenta consideravelmente. Tá? Com relação à análise macroscópica, eu trouxe essa foto aqui embaixo para ter essa análise macroscópica. Então, no livro, o que ele diz? Geralmente se manifestam como massas arredondadas, bem demarcadas, raramente com dimensões maiores que 6 centímetros. Quando eu vi isso, eu pensei, pô, uma glândula dessa com 6 centímetros, pô, é muita coisa, né? Mas tem que imaginar que a glândula parótida é uma glândula grande, né? E ele não precisa chegar até 6 centímetros. Dependendo de como está o aumento dessa glândula, com os 2 centímetros mais ou menos, vai ter paciente que já começa a sentir esse relevo quando passa a mão aqui nessa região do ângulo da mandíbula e já começa a perceber que tem esse relevo. Mas existem pacientes que até com 6 centímetros, dá para perceber até pela foto desse paciente aqui, né? Então, e também ele pode estar tendo uma evolução, essa hiperplasia aqui, e está atingindo tecidos que circundam essa área, certo? Com relação à análise microscópica, eu trouxe a foto dessas duas lâminas aqui. E o que é importante a gente saber sobre adenoma pleomórfico, isso aí a tua professora vai te perguntar na prova, meu. Pode ter certeza que ela vai te perguntar. Quais são os elementos que são mais comuns no adenoma pleomórfico? São esses 3 elementos aqui, ó. Células ductais, que são as células epiteliais que eu coloquei lá em cima. Células mioepiteliais. Elementos condroides. Elemento condroide é de cartilagem mesmo, tá? São matrizes que têm relacionadas à cartilagem. E essas ilhas de epitélio escamoso. Então, quando a gente olha aqui, ó, nessa lâmina A, ela tem um aumento pequeno, essa lâmina, né? Ele mostra o tumor que está bem demarcado, certo? E olha aqui em volta, os ácinos, alguns deles se preservam normalmente, pela coloração a gente consegue ver isso. Só que se a gente dá um aumento maior, a gente consegue ver esses elementos, essa mistura que tem desse adenoma pleomórfico, e ele fica com uma coloração, parece meio azulado, meio transparente, por causa desses elementos condroides. Então essa é uma característica do adenoma pleomórfico, quando vai ver na lâmina, certo? Vamos falar de carcinoma mucoepidermoide. Deixa eu tomar água de novo. Uma introdução. Então, eles são compostos por combinações que são variáveis de células escamosas, células secretoras de muco e células intermediárias. Tá? Numa análise macroscópica, cadê meu mouse? Está aqui. A gente pode ver esse relevo dessa hiperplasia aqui no palato desse paciente. Né? Com relação à incidência, 15% de todos os tumores de glândulas salivares... Desculpa, acabei lendo errado. Eu vou repetir, tá? O carcinoma mucoepidermoide, ele representa 15% de todos os tumores de glândulas salivares. E deles, 60 a 70% é na glândula parótida. E ele se apresenta como a forma mais comum de um tumor maligno primário nas glândulas salivares. Com relação à classificação histológica, a gente tem a classificação de acordo com 3 graus. Estou falando 3, só que aqui no quadro eu coloquei 2 graus. Tá? Primeiro que é baixo grau, existe o grau que é intermediário e depois o alto grau. Por que eu só coloquei 2? No livro do Robbins, ele acaba juntando o grau intermediário com o alto grau. Ele não consegue especificar a diferença entre o meio, o grau médio e o grau alto. Ele não consegue dar essa diferenciação. Por isso que eu reuni em 2, diferenciando só o baixo e o alto. Tá? Com relação ao baixo grau, eles raramente entram em metástase, o que vai facilitar para uma sobrevida desse paciente. Né? Segundo o livro, é a sobrevida de 90% em 5 anos. Com relação ao alto grau, ele já tem um acometimento muito maior da glândula, ele acaba sendo muito difícil tu conseguir ter acesso e conseguir fazer a retirada toda desse conteúdo neoplásico. Então, uma parte ainda fica, vai ter reincidência, então a facilidade de entrar em metástase acaba aumentando, né? Como fala, cerca de 30% metastiza para locais distantes
e a taxa de sobrevida diminui de 90%, que é no baixo grau, para 50% em 5 anos. E outra característica histológica é que possui uma combinação de células escamosas e mucosas. Então, olhando na lâmina, a gente já vê que tem uma certa bagunça aqui, né? Nesse comportamento dos ácidos, a coloração já fica diferente, né? Eu vou voltar no outro slide da tela anterior, para ver como é que fica a coloração ó, dos ácidos aqui, ó, no adenoma pleomórfico, ele até se mantém um padrãozinho que até que tá legal, né? Mas no mucoepidermoide a coisa já fica meio bagunçada aqui, ó. Certo? Eu não sou patologista, então eu estou tentando falar de uma forma num nível menor para facilitar essa comunicação. Tranquilo? Minha professora vai ver esse vídeo, cara. Ela vai ver esse vídeo. De certo, ela vai ter vergonha da forma como eu falei. Então, ó, o que a gente viu agora na segunda parte desse vídeo, né? No primeiro vídeo eu falei das mucosas, falei agora de glândula salivar, agora falta falar de maxila e mandíbula, tá? Com relação a maxila e mandíbula, a gente já viu, agora a gente vai ver esses dois. Com relação a maxila e mandíbula, o que tem de comum nessas estruturas é o surgimento de cistos e tumores odontogênicos, tá? Então, com relação aos tumores, a gente vai ter o ameloblastoma e a gente vai ter o odontoma. Eu vou falar desses dois, do ameloblastoma e o odontoma, num assunto só, tá? Com relação aos cistos, a gente divide eles de duas formas. Tem o cisto que é inflamatório e o cisto que é de desenvolvimento. O cisto inflamatório ele tem uma subdivisão ainda, que ele é chamado de cisto periapical, que é o próximo slide que eu vou falar. E o cisto de desenvolvimento a gente divide ele em duas subdivisões ainda, que é o cisto dentígero e o queratocisto odontogênico. Tá? Então eu vou falar desses dois aqui no slide só, depois cisto periapical, cisto dentígeno e queratocisto odontogênico. Vamos começar pelo cisto periapical, porque o ameloblastoma é muito chato, deixei por último. Vamos lá então. Com relação à origem, né? A origem dele, ele é em torno da coroa de um dente, que ele fica retido aqui. E muitas pessoas acham, muitos especialistas acham que ele é o resultado de uma degeneração do folículo dental, que é aquele tecido primordial que vai originar o dente, né? Ele não é visível, ele fica por dentro da mandíbula. Só que no raio-x isso é possível perceber, que fica esse acúmulo aqui, né? Então, algumas características. Ele é revestido por um epitélio escamoso fino, ele é estratificado e geralmente ele está associado com infiltrado inflamatório. E ele é crônico, certo? No caso de tratamento, tem que fazer a remoção completa dessa inflamação que tem aqui, tá? Não sei se bem inflamação, mas desse conteúdo que está aqui todo agrupado, certo? O ceratocisto odontogênico, então, a origem dele, ele é mais comum, ele se origina na parte posterior da mandíbula. Eu trouxe essa foto aqui, que eu achei essa foto legal. Ele, nesse quadro B aqui, ó, ele aparece esse ceratocisto aqui, ó. E aqui fazendo a retirada, né? Fazendo a abertura dele para poder fazer a retirada. Outra característica dele é que ele é agressivo e ele apresenta alta taxa de recorrência. Ele é mais frequente em pessoas entre 10 a 40 anos de idade, com predominância no sexo masculino, né? Essa foto aqui já meio que já enfatiza isso, né? Para o tratamento, a remoção, né? A remoção completa para diminuir essa taxa de recorrência. Na análise histopatológica, o revestimento do cisto ele tem uma camada fina de epitélio aqui em cima, que aparentemente está normal. Só que a camada basal ela apresenta um espessamento, certo? Cisto periapical. O cisto periapical ele tem uma etiologia que ela é inflamatória. Características, né? Ela tem uma lesão no ápice do dente com o resultado de uma pulpite. A pulpite é a inflamação da polpa do dente.
E ela tem uma longa duração que pode ser por cárie avançada ou por traumatismo. Traumatismo também induz a isso aí. Com relação ao tratamento e à remoção completa desse material que está causando essa inflamação, e na análise histopatológica eu não consegui nenhuma lâmina histopatológica para mostrar para vocês. Mas ele tem uma análise que é muito parecida como eu tinha mostrado no slide anterior do queratocisto odontogênico, tá? Mas o padrão ele é bem parecido. Com relação ao ameloblastoma, eu falei que ele é muito chato, eu não gosto do ameloblastoma, mas está aqui. A incidência ela é mais comum, ela ocorre na lâmina dentária, eu trouxe essa imagem do ameloblastoma. A característica, ele surge no epitélio odontogênico, são lesões que são tipicamente císticas, ele acaba formando um cisto de crescimento, ele tem ele acaba formando um cisto, esse crescimento ele acaba sendo lento, e ele apresenta uma evolução que acaba sendo indolente. Na análise histopatológica, ele é revestido por um epitélio colunar em paliçada, que recobre o estroma, que é frouxo, com células estreladas. Então, a gente consegue ver um padrão da formação dessa paliça, que são células que elas ficam todas enfileiradas, em pé. Como se fosse, por exemplo, lápis de cor, quando tu abre na caixa, eles ficam todos em pé, assim, bem certinho um do lado do outro. Então, ele apresenta esse aspecto. Certo? Então, chegando no final do vídeo, a gente falou sobre ameloblastoma e odontoma, cisto periapical, cisto dentígeno e o ceratocisto odontogênico. Certo, gente? Então a gente chegou no final do vídeo, eu usei como referência o livro do Hobbes de Patologia Básica. Agradeço para quem ficou até o final do vídeo e até o próximo vídeo. Obrigado.